No final dos anos 90, Hollywood começava a dar mais atenção e voltava seus olhos para um jovem ator que estava surgindo, Josh Hartnett. Ele fez sua estreia no cinema em 1998 com Halloween. A atuação foi muito boa e no ano seguinte ele já estava em As Virgens Suicidas, outro bom filme. Foram poucos trabalhos e ele já se transformava em um verdadeiro galã e figura cobiçada por adolescentes da época. Em poucos anos, Josh Hartnett já acumulava vários sucessos como Prova Final, Pearl Harbor e Falcão Negro em Perigo. E é claro, a indústria do entretenimento ficava feliz com isso. Parecia que tinham encontrado sua próxima grande estrela. Ele tinha carisma, talento e presença. Não tinha como dar errado, né? Tudo indicava que ele seria o novo grande nome de Hollywood. Mas parece que Josh tinha outros planos para sua vida e sua carreira de ator. No auge, ainda novo e muito conhecido, ele começou a tomar decisões inesperadas. Josh Hartnett começou a recusar papéis gigantes, incluindo ser o Superman e também não fazer Batman no projeto de Christopher Nolan. Essas escolhas, é claro, assustaram quem acompanhava Hollywood de perto e muitos se questionaram por que ele estaria recusando tantos trabalhos grandes, já que parecia muito claro que ele seria a próxima grande estrela dos filmes. Só que Josh Hartnett revelou ao longo dos anos que toda a fama ainda muito jovem, os fãs malucos e toda a atenção que recebeu fizeram muito mal para ele. A pressão para fazer mais filmes de sucesso e a insegurança que tinha com a pouca idade o levaram a se afastar de Hollywood. Na época em que fez seu primeiro filme, lá em 1998, ele tinha apenas 19 anos. Josh Hartnett abriu mão do que muitos artistas consideram a glória absoluta em Hollywood, ser famoso ainda muito novo. Ao invés disso, ele quis levar uma vida mais tranquila e calma. Antes de explodir em Hollywood com seus primeiros filmes, ele morava e estudava na cidade de Minneapolis. Saindo de lá, ele foi para Nova York estudar teatro, um lugar onde ficou pouco tempo, porque logo seguiu para Los Angeles fazer testes. A vontade de Josh era começar a atuar o quanto antes, e no meio de tantos testes e audições, com 18 anos e em poucas semanas, ele conseguiu seus primeiros papéis. Os filmes já citados no vídeo, Prova Final, um terror de 1998, em que estudantes acham que seus professores e a escola foram invadidos por alienígenas, e o filme de 1999, um drama sobre 5 irmãs que vivem sob regras de isolamento bem rígidas impostas pelos pais, já foram suficientes para transformá-lo em um galã da época e colocar Josh como uma das maiores promessas da indústria. E o que já estava muito bom melhorou ainda mais em 2001. A atuação em Falcão Negro em Perigo, dirigido por Ridley Scott, foi muito elogiada e só ajudou sua imagem a ficar ainda mais forte. No mesmo ano, ele também fez Pearl Harbor. O filme, dirigido por Michael Bay, teve muitas críticas negativas, mas o sucesso comercial foi muito grande, arrecadando mais de 440 milhões nos cinemas. Josh Hartnett, sem nenhum tipo de controle sobre o que a mídia faria com sua imagem, começou a ver seu rosto sendo capa de várias revistas, além de aparecer em listas das pessoas mais bonitas do mundo e coisas desse tipo, que eram bem comuns no começo dos anos 2000. O nível de fama subiu de uma forma muito rápida. Do primeiro filme, em 1998, até Falcão Negro em Perigo, foram apenas 4 anos. Foi aí que ele percebeu que todo aquele holofote e atenção sobre ele não eram o que realmente queria. O desconforto bateu forte e Josh Hartnett viu sua imagem pública ser tratada de forma superficial. As publicações em revistas chegavam até ele, muitas vezes dizendo coisas que nem eram verdade. O desconforto com a fama, ainda muito jovem, era tão grande que ele teve dificuldade em separar quem se aproximava por interesse, querendo algo em troca, e quem de fato gostava dele. Além disso, as coisas foram para lados mais extremos, em situações envolvendo fãs surtados, incluindo alguns que o perseguiam. Chegando ao ponto de uma situação perturbadora e bizarra, ele contou em entrevistas que no lançamento de um de seus filmes, um homem apareceu armado dizendo ser seu pai. O sujeito não chegou a ter contato com Josh e acabou sendo preso. E é claro, tudo isso foi fazendo com que ele perdesse qualquer encanto que tivesse por Hollywood e passasse a se afastar das grandes produções. Com a decisão de mudar e se afastar de Hollywood, ele deu um tempo na carreira e voltou para Minneapolis, sua cidade natal. Como queria repensar o que faria no futuro, Josh Hartnett começou a recusar trabalhos que praticamente nenhum ator diria não. Foi nessa fase que ele recusou o papel de Superman, mesmo com uma proposta milionária. O medo de Josh era ficar marcado com a imagem presa a apenas um personagem e a um contrato fechado para muitos filmes interpretando aquele mesmo papel. Ele também teve a chance de fazer o Batman em Batman Begins, mas depois de conversar com Christopher Nolan, acabou
recusando o papel. Apesar de admitir um certo arrependimento por não ter feito o Batman, a prioridade dele na época era ter liberdade na vida profissional e pessoal, não querendo ficar preso a um contrato longo com vários filmes. Mas ele também não era o alecrim dourado, que poderia dizer não para tantos filmes grandes, e ainda assim, os estúdios continuariam chamando o tempo todo. Sendo assim, aquele pensamento de algumas pessoas na época de que ele poderia se tornar um grande astro em Hollywood foi se dissipando aos poucos, e Josh Hartnett começou a aparecer em filmes menores. A comédia romântica 40 Dias e 40 Noites de 2002, o filme de comédia e ação Divisão de Homicídios de 2003, Paixão à Flor da Pele, mais um romance em 2004 e Loucos de Amor, outro filme de romance em 2005. Foi por esse caminho, com filmes de baixo orçamento, que ele seguiu depois de recusar grandes papéis. Só que essas escolhas tiveram consequências na sua reputação em Hollywood. Não dá pra achar que um ator recusando tantos trabalhos que muitos sonham a vida toda em conquistar seria bem visto dentro da indústria. Josh passou a ser visto como alguém difícil ou até mesmo ingrato, que recusou grandes oportunidades. O que começava a ser falado do ator ainda no começo dos anos 2000 é que ele era uma promessa de grande ator que nunca atingiu todo o seu potencial. De qualquer jeito, Josh Hartnett já tinha feito sua escolha e seguiu o próprio caminho. No ano de 2006, esteve em Checkmate, um filme de ação que foi bem avaliado, mas longe de ser uma superprodução de Hollywood. Já em 2007, ele esteve no terror de vampiros 30 Dias de Noite. Durante essa fase mais reclusa, em que resolveu se afastar dos grandes estúdios por vontade própria, ele se mudou para a Inglaterra, onde construiu uma vida tranquila e mais reservada junto com a sua família, bem longe do mundo das celebridades em Hollywood, o que na verdade parece sempre ter sido o seu verdadeiro objetivo. Depois de um tempo afastado dos holofotes, ele começou a retornar aos poucos. No ano de 2014, entrou para o elenco da série Penny Dreadful. Trabalho em séries era algo que ele praticamente não tinha feito na carreira. Sendo boa parte filmada no Reino Unido, Penny Dreadful é uma série de terror que se passa na Londres da era vitoriana, onde várias criaturas vampiros, demônios e monstros se encontram no mesmo universo. Trabalhou junto com Guy Ritchie no filme Infiltrado, experiência essa que ele mesmo descreveu como uma das melhores da sua carreira. Esse filme marcou o retorno dele ao circuito comercial de grandes produções em Hollywood. Voltou a trabalhar com Guy Ritchie em 2023 no filme Esquema de Risco. Também fez o marcante episódio 3 da temporada 6 de Black Mirror, no qual interpreta um astronauta em uma missão espacial que utiliza uma tecnologia para viver na Terra em corpos artificiais enquanto continua em missão. O episódio foi um dos mais comentados da 6ª temporada e tem um final bem perturbador, como já é comum na série. A chance de trabalhar com Nolan apareceu novamente e dessa vez ele aproveitou. No filme Oppenheimer, Josh Hartnett interpreta o físico Ernest Lawrence, marcando de vez o seu retorno ao cinema mais tradicional de Hollywood. Ele protagoniza o filme Armadilha, fazendo um pai que parece levar uma vida normal, mas que secretamente é um assassino em série conhecido como o Açougueiro. O filme mostra pra gente o ponto de vista dele, algo que não é muito comum, já que normalmente não se acompanha os passos do vilão dessa forma. Também em 2024, protagonizou Fight or Flight, um filme de baixo orçamento que foi lançado diretamente nos streamings, onde ele interpreta um agente que recebe a missão de escoltar um criminoso dentro de um avião. Hoje Josh Hartnett vive uma nova fase e voltou a trabalhar em grandes produções, mas sem toda a pressão de antes, quando era um jovem ator e uma promessa de se tornar uma estrela em Hollywood. Ele escolhe bem quais trabalhos vai aceitar e atualmente, com esposa e filhos, não quer abandonar o estilo de vida mais tranquilo que sempre desejou. Hoje, mais maduro, com 47 anos, ele afirma que não tem e nunca teve interesse em perseguir a fama e o sucesso apenas pela imagem. Para Josh, tentar se manter no topo de Hollywood o tempo todo é um caminho de infelicidade e pressão. Seu foco atualmente, assim como foi no passado, é o equilíbrio entre a carreira de ator e a vida pessoal. Por mais que ele realmente tivesse potencial para se tornar um dos maiores astros da sua geração, Josh Hartnett entendeu desde muito novo que não era aquilo que queria. Ele fez suas escolhas, está bem e não parece se arrepender disso.